Brooke. O amor acontece em um piscar de olhos. No momento, seu coração é seu, e no momento seguinte, ele pertence a alguém a quem você nunca teve a intenção de entregá-lo. Não há transição. Sem garantias, apenas a confiança tola e a esperança num futuro de felicidade e realização emocional. Por mais que todos nós esperemos por um final feliz do tipo felizes para sempre, a vida não funciona assim. O amor é uma merda. Eu tive de aprender essa lição da maneira mais difícil, por meio de um deus do sexo de olhos verdes, 1,90 m e sensual como pecado. Jet Mayfield. Minha primeira e única incursão no amor, e o segundo maior erro da minha vida. Prólogo. Jet. A Mayfield Royalties estava situada no 60º andar da Trump Tower, no florescente distrito empresarial de Nova York. Um pouco depois das 8 da manhã, Jet Mayfield estava em seu escritório com vista para a movimentada rua abaixo. As pessoas, os táxis amarelos, pareciam formigas, em constante movimento, sempre apressados, sempre tensos, assim como a cidade. Jet tivera uma vida agitada, ou pelo menos era assim sua antiga interpretação da vida. Trabalhar duro, viver ainda mais duramente, até que ele a conheceu. Havia alguma coisa em Brooke e Stewart que mudara algo nele. Desculpa. Ai. Até que ele a conheceu. Havia alguma coisa em Brooke Stewart que mudara algo nele. Não eram apenas seus belos olhos castanhos, nem a maneira como andava confiante, mas ainda assim reservada. Ela havia conversado com ele em um nível mais profundo, tocando certo aspecto que ele considerava intocável. Ainda que isso não estivesse em seus planos, seu plano tinha sido fazê-la se apaixonar por ele. Não por meio de palavras, mas por meio de ações e de sexo, e muito desse último, porque ele queria algo que ela possuía. Nada para si próprio, mas para o homem e para a empresa para a qual ele devia tudo. No entanto, os acontecimentos sofreram algumas reviravoltas que ele não esperava. Quando o tiro saiu pela culatra, ela desapareceu. Uma sombra que pertencia ao passado tinha ido embora, mas não fora esquecida. Durante a última hora, ele ficou olhando para o celular em um emaranhado de fúria e frustração, e mais dor, o que lhe causava ainda mais raiva. Que estupidez a dela ir embora e não ouvir o que ele tinha a dizer. Que estupidez a dela desligar o telefone para que ele não pudesse alcançá-la. E não importava quantos recados ele deixasse, nem as mensagens de texto que enviasse. Jet sabia instintivamente que nada chegaria até ela, porque se chegasse, ela sentiria a agonia pela qual ele estava passando. Ela sentiria como era importante ouvir o que ele tinha para dizer. Não que se tratasse de qualquer coisa ligada aos sentimentos dele. Que estes sentimentos fossem para o inferno. Havia algo mais que ele precisava dizer a ela, algo que o tinham deixado sem dormir à noite, sempre preocupado com ela, preocupado com eles. E se as suas suspeitas fossem verdadeiras? Então, eles precisavam um do outro, tanto quanto precisavam de ar para respirar. Sr. Mayfield? Jet? A cabeça de Emma apareceu na porta, empurrando-o para fora de seus pensamentos. Ele a recompensou com uma careta. Não era o jeito dele ser, ruide assim. A garota era uma recepcionista temporariamente promovida como sua assistente pessoal, até que ele pudesse encontrar alguém mais adequado. E como tal, ela ainda não estava acostumada com suas preferências, que incluíam não ser incomodado quando não queria ser incomodado. Com os olhos arregalados, como um cervo travado pelos faróis de um carro, ela não deu sinal de que trataria logo do assunto que a levara a interrompê-lo, e cairia fora rapidamente, deixando-o com a escuridão que nublava seus pensamentos e aquela dor incomum no peito.
Ele suspirou com impaciência. O que é? Emma pareceu se lembrar de como falar de novo, mas os olhos arregalados continuaram a espelhar na sua insegurança. Jet gostava de seus funcionários assim, mesmo que achassem que ele era um verdadeiro filho da puta. Eles acabavam trabalhando duro a fim de agradá-lo. Tem uma pessoa aqui que veio vê-lo. Eu disse a ele que você está ocupado e para marcar um novo horário, mas ele não vai embora. Está aqui há meia hora. As palavras de Emma caíram como se fossem uma cachoeira. Tudo o que ele pegou foi alguma coisa sobre um cara estar ali quando ele estava indisponível. Diga que não estou disponível. Ele disse que é importante. Todos diziam isso. Então, diga que você veio falar comigo, e eu disse especificamente a você que não estou disponível. Os olhos de Emma se arregalaram um pouco mais, como se isso fosse mesmo possível. Seu olhar frenético varria o patrão com medo. Obviamente, ela queria manter seu emprego, mas o visitante parecia assustá-la ainda mais do que a possibilidade de desagradar o patrão. Jet tinha duas opções: mandar a garota para fora, arriscando-se a tê-la de volta dali a alguns instantes, interrompendo-o de novo em sua obsessão por Brooke, ou lidar com o tal visitante. No final, ele decidiu que a opção 2 era menos ruim. Mande-o entrar. O semblante de Emma exalou de imediato e ela quase saltou para fora da sala. Com uma expressão ameaçadora e furiosa, Jet recostou-se na cadeira e começou a massagear as têmporas para livrar-se da corrente dor latente por trás delas. Se ele soubesse onde estava Brooke, não precisaria lidar com essa porcaria. E tudo mais. E todo mundo poderia se fuder. Do jeito que as coisas estavam, porém, ele teria que manter uma fachada de normalidade antes que tudo explodisse completamente fora do controle. Jet. O cara. A voz familiar vindo da porta empurrou Jet de volta à realidade. Sua atenção se prendeu ao seu amigo de longa data, e com um pouco da pressão que o esmagava diminuiu, como de costume, Kenny conseguia se esquivar de qualquer código de vestimenta e parecia que estava prestes a entrar em um bar ou em uma prisão, em vez de estar caminhando no escritório do figurão do ano do mercado imobiliário. Jeans rasgados, camiseta preta de manga curta, braços tatuados e sobrancelhas com piercings. Aquele tinha sido o estilo de vestir de Jet, menos o piercing, durante muitos anos, antes de trocar o estilo de vida selvagem de Kenny pelo negócio de seu pai. Ele ainda tinha as tatuagens e algumas cicatrizes para provar isso. Jet fechou a porta, registrando com rapidez os olhares curiosos dos funcionários que olhavam para ele e Kenny. Ele provavelmente devia estar se perguntando o que um homem como Kenny estava fazendo em uma das empresas mais bem-sucedidas do setor imobiliário, em uma reunião com alguém menos do que o CEO. Seus funcionários não conheciam a verdadeira natureza de Jet. Ninguém conhecia. Se soubessem, teriam ido embora. Menos Brooke. Ela sentira seu lado negro e ainda assim se apaixonara por ele. Você disse que queria conversar e que era urgente. Kenny começou a falar logo que Jet fechou as persianas, deixando-os protegidos de olhares indiscretos. Eu nunca disse que conversaríamos aqui. Kenny deu de ombros e caiu na cadeira de Jet, apoiando as pernas em cima da mesa de carvalho polido, com habilidade ignorando os sofás de couro marrom que tinham sido dispostos perto da porta e que estavam lá justamente para ocasiões como aquela. Os olhos de Jet se estreitaram, mas ele não fez nenhum comentário. Eu entendi que você precisava de mim e que sabia o que estava fazendo, disse Kenny. Você deveria ter especificado o lugar. Não é culpa minha que você esteja sendo imprudente, mano. Foda-se. Ele estava certo, é claro, mas saber disso não impediu que Jet continuasse carrancudo. Para esconder sua irritação, ele serviu 2 copos de uísque da garrafa sobre a mesa de café e empurrou uma para Kenny. Nem amanheceu direito, comentou Kenny.
seus dedos segurando o copo com notável entusiasmo. Quem diabos se importa com isso? Falou bem. O uísque tinha gosto de mel caro. Um pouco doce demais, com tons terrosos e defumados. Ele detestava, mas era a bebida que agradava mais seus clientes, e por isso ele sempre tinha uma garrafa disponível em seu escritório. Em seus 5 anos de trabalho para a Mayfield Royalties, ele nunca tinha tocado nela, até hoje. Eu preciso de você para encontrar alguém, porque meu detetive particular está fazendo uma merda de trabalho, e você é a única pessoa em quem eu confio. Jet, mal notando a metade vazia do copo de seu amigo. Kenny não piscou. Isso é muito urgente? Muito. Uma boa trepada e não consegue mais encontrar o telefone dela? Kenny sorriu. Ele não tinha ideia de como estava perto da verdade. Mais ou menos isso, comentou secamente Jet, enquanto pegava um envelope de papel pardo de seu gabinete e o jogava no colo de Kenny. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ela. E há mais uma coisa que você precisa conseguir para mim. A testa de Kenny franziu-se quando ele folheou o envelope e leu os detalhes sobre Brooke. Seu olhar permaneceu colado ao rosto adormecido de Brooke, com seu cabelo ondulado espalhado por todo o travesseiro, como se fosse uma auréola. A imagem fora tirada com o celular de Jet, em seu luxuoso apartamento em Manhattan, no último dia em que eles estavam juntos. Jet estava sentado na cadeira em frente à sua cama de dossel, em dúvida se deveria contar seu segredo, porque ela se abrira com ele alguns dias antes, falando-lhe sobre seu passado doloroso e porque ela não queria um relacionamento. Ele sentiu que devia a ela a verdade, mas no fim decidiu não estragar o momento. Tinha sido um grande erro, porque a própria coisa que aconteceu foi que eles tiveram uma briga e ela se fora. Sumiu, sem deixar rastro. Ele não tivera a oportunidade de explicar as coisas para ela. Ei, você ainda está aí? Disse Kenny, observando Jet avaliando-o. Por que ela foi embora? Não sei. Pergunte-me outra coisa. Jet fez uma careta e foi encher os copos. Ele bebeu o líquido dourado em um só gole, enquanto Kenny olhava para o seu, deixando-o intocado desta vez. O uísque queimou na garganta de Jet e provavelmente mexeu com seu cérebro. Essa era a beleza do esquecimento. Se ele não pudesse encontrá-la, então seria esse o estado que ele buscaria. Kenny apenas balançou a cabeça e apontou para o envelope fechado agora, seu olhar desprovido de emoção. Ele sempre fora bom em não dizer o que pensava. Por isso, ficara longe de problemas, ao contrário de Jet. Ela é bonita. Sim. Quando foi a última vez que a viu? 24 horas atrás. O fingido franzir de testa de Kenny mal escondia o início de um sorriso sarcástico. Isso é mesmo muito tempo. Jet sabia que parecia desesperado, mas isso não importava. Estou falando sério. Sua voz era fria e ameaçadora. Ele não gostava quando as pessoas zombavam dele. Preciso encontrá-la. Você tem algum problema com isso? Jesus, o que aconteceu com você, cara? Porra, eu errei, estraguei tudo, e não teria chamado você se não fosse importante. Kenny se inclinou para trás. Ele não parecia nada incomodado por Jet ter explodido daquele jeito. Eles continuaram amigos, mesmo depois de passarem por situações mais complicadas do que essa. Você tem alguma ideia de onde ela poderia estar? Amigos? Família? Um ex ou um namorado secreto? Perguntou Kenny. Se eu soubesse, não estaria aqui perdendo meu tempo com você, não acha? Eu era o namorado secreto. A mão de Jet passou pelos cabelos escuros enquanto tentava acalmar a voz zangada dentro de si. Não era certo atacar as pessoas à sua volta. Elas não eram as culpadas. Telefonei para a mãe dela para tentar saber de alguma coisa, e ela alegou não ter nenhuma ideia de onde a filha poderia estar. Aliás, ela não pareceu muito preocupada, disse Jet. A garota que dirige o apartamento com ela também sumiu. Então só posso presumir que as duas foram fazer uma viagem.
O detetive e sua equipe ligaram para todos os hotéis no estado de Nova York. Jet franziu o senho com essa lembrança. Ele não era um profissional. Não sabia que nenhuma mulher e sua melhor amiga sairiam de seu aconchegante apartamento para se instalar em um quarto de hotel assim, do nada. Quantas horas preciosas foram desperdiçadas nessa busca idiota. Só posso supor que ela foi passar um tempo com a família da amiga. Seu detetive já verificou nas empresas de cartão de crédito? Jet assentiu. Da última vez que ela usou foi em algum supermercado em frente ao seu prédio. E o que você pode me dizer sobre a amiga dela? Jet balançou a cabeça tristemente, sinalizando que era um beco sem saída. Não sei muito sobre ela, apenas que seu telefone está desligado também. Kenny assentiu, e por um momento o silêncio se seguiu. O coração de Jet começou a bater a 1 milhão de batimentos por hora, embora ele não pudesse saber se era por causa da quantidade de álcool correndo em seu sangue ou pela gravidade da situação. Talvez ela tenha deixado o país. Kenny, enfim, retomou a conversa. Jet tinha pensado nisso e descartou a opção com rapidez. Como o Brooke poderia ter comprado a passagem sem usar o cartão de crédito? Eu preciso de você para cavar mais fundo do que isso. Ele olhou para Kenny, que permaneceu em silêncio, seu descontentamento claramente visível na ruga de sua testa. Eu saí fora desse negócio, Jet, você sabe disso. Eu não pediria se não fosse importante, Jet sussurrou. Você é meu melhor amigo, e eu faria qualquer coisa por você, mano. Mas da última vez, quase me dei mal. Jurei que ia ficar longe de problemas. A hesitação de Kenny estava refletida em seus olhos escuros, e por um momento Jet teve certeza de que seu amigo iria deixá-lo na mão. Então, seus olhares se cruzaram, e Jet soube na hora que tinha vencido. Você gosta dela, não é? Perguntou Kenny. Mais do que eu gostaria de admitir. Era verdade. Então eu vou fazer isso. Apenas me prometa que vai me proteger se as pessoas erradas aparecerem à minha porta. Jet sorriu, e pela primeira vez desde a discussão com Brooke, quase se sentiu entusiasmado, esperançoso, porque Kenny sempre soube o que fazer. Ele não era um dos hackers mais temidos do país sem motivo. Obrigada, cara. Fico te devendo essa, disse Jet. Eu ligo assim que tiver uma pista. Kenny levantou-se e acompanhou Jet até a porta. Às 11h45, a tela do celular zumbiu com um interlocutor desconhecido. Jet tinha estado preso em uma reunião pelas últimas 2 horas, mal prestado atenção ao devagar interminável de seu pai sobre algumas novas aquisições e sobre os consequentes lucros que a empresa poderia obter a partir delas. Jet desculpou-se e saiu da sala, levando o celular ao ouvido, mas sem falar nada até chegar ao banheiro dos homens. O aroma de rosas flutuava no ar, enquanto Jet avaliava cada cubículo, certificando-se de que estavam vazios. Ela embarcou em um avião para a Europa, disse Kenny, como meio de introdução. Seria possível que seu detetive particular tivesse deixado passar um cartão de crédito? Espere até você ouvir a próxima parte, continuou Kenny. Você tem certeza de que era o único namorado secreto? Porque parece que outra pessoa pagou pela passagem. Brooke não era assim, no entanto, quanto ele a conhecia de fato. Quem? A voz de Jet tinha uma camada de gelo. Jack Clarkson. Ele é advogado de Londres. Possui uma firma de advocacia de sucesso. Não é casado. Por que diabos ele precisaria saber da última parte? Deveria se sentir melhor se Brooke estivesse saindo com um cara que não fosse casado. Quando eles tinham se conhecido, e por que ela confiaria nele o suficiente para deixá-lo levá-la em uma viagem de férias? Ele poderia ser um ex. Jet? O tom de voz de Kenny estava tenso com alguma coisa. Por certo, não com preocupação, mas com humor talvez. Dê-me um segundo. A pressão atrás dos olhos de Jet se intensificou, com o pensamento de Brooke nos braços de outro homem, que estaria reclamando algo que deveria ser de Jet.
Ele umedeceu a mão sob a torneira da água fria e correu-lhe sobre a sua nuca febril. Aquele novo frescor lhe trouxe alerta o suficiente para ajudá-lo a organizar os pensamentos atrás de toda a névoa que encobria seu cérebro. Foi quando ele começou a somar 2 mais 2. Um advogado. Passagens pagas. Europa. Onde exatamente na Europa? Deixe-me ver. O som de papéis sendo vasculhados passou pela linha telefônica antes de Kenny responder. Algum lugar chamado Beládio. Nunca ouvi falar disso. Brooke estava em Beládio, Itália. Merda! Isso não era bom. Em uma escala de 1 a 10, isso era 100. Um desastre. Quando? Ontem à noite, disse Kenny. Ela desembarcou no início dessa manhã. O coração de Jet começou a bater um pouco mais depressa. Se ele pulasse em um avião agora, estaria lá em 8 horas. O trabalho real começaria agora. Mas não estava preocupado com isso. Ele nunca tinha ficado com medo de dar o seu melhor. Fosse trabalhando em suas coisas, fosse conseguindo uma mulher. O que o preocupava era que ele poderia chegar tarde demais. Ele tinha de alcançá-lo rápido. Você precisa de mim para saber mais sobre o advogado? Perguntou Kenny. Eu preciso de outra coisa. Jet fez uma pausa, enquanto olhava ao redor para garantir que ninguém poderia ouvi-lo. O banheiro ainda estava vazio, mas ele abaixou a voz para se garantir. Preciso que me encontre um negociante de armas em Beládio. Uma pausa, então. Você vai matá-la? Ou ao advogado? Ele podia sentir a dúvida de Kenny. Que porra é essa? Jet tinha feito muitas coisas estúpidas na vida, mas nunca tinha sido nem remotamente inclinado a machucar uma mulher. Ele respirou fundo para acalmar as ondas de raiva correndo por ele. Apenas encontre o cara certo, Kenny. Eu só... Não, disse Jet, interrompendo-o. Ele não tinha tempo para perguntas. Estava ficando tarde e ele precisava mandar prepararem o jato da empresa. Apenas faça o que eu disse. A reunião de seu pai continuava a todo vapor quando Jet voltou à sala de conferências. Ele não estava interessado em perder mais tempo, mas, como CEO, não podia apenas sair sem aviso prévio ou sem que ninguém percebesse. Não seria um bom tom para a sua reunião. Quando Jet escorregou de seu assento, o olhar de Robert Mayfield caiu sobre o filho e suas sobrancelhas se ergueram. O velho não gostava da ideia de que outra coisa pudesse ser mais importante que aquela reunião. Jet rabiscou. Reunião de negócios na Europa, situação crítica. Em um dos blocos de nota, com o logotipo da empresa, e empurrou sobre a mesa em direção ao pai. Sinalizou a Emma que se aproximasse. Instruiu-a a preparar suas coisas, colocar o piloto da empresa ao telefone e cancelar todos os compromissos daquela semana. Ele voltou para casa para se trocar e pegar seu passaporte. Depois foi direto para o aeroporto, de onde o jato particular da empresa o levaria para o lugar que ele visitara não há muito tempo, com ela. Capítulo 1. Brooke. O amor acontece em um piscar de olhos. No momento, seu coração é seu. No momento seguinte, ele pertence a alguém a quem você nunca teve a intenção de entregá-lo. Não há transição, sem garantias, apenas a confiança tola e a esperança num futuro de felicidade e realização emocional. Por mais que todos nós esperamos por um final feliz do tipo felizes para sempre, a vida não funciona assim. O amor é uma merda. Eu tive de aprender essa lição da maneira mais difícil, por meio de um deus do sexo de olhos verdes, 1,90 m e sensual como pecado. Jet Mayfield, minha primeira e única incursão no amor, e o segundo maior erro da minha vida. Sorri quando ajustei meus óculos de sol para que minha melhor amiga Sylvie não pudesse captar os sinais reveladores em meus olhos. Deus sabe que eu havia derramado lágrimas o suficientes por Jet. Você pensaria que as lágrimas teriam se esgotado a essa altura. Sem chance. Parecia que eu ainda tinha um pouco sobrando, quer gostasse disso ou não. Não apenas percebi que o amor pode crescer na ausência da pessoa que você ama,
mas que o mesmo acontece com a dor resultante de um coração partido. Foi engraçado, na verdade, pois eu não conseguia descobrir por que comecei a amá-lo para início de conversa. Foi sua boa aparência? Ou a maneira como ele me fez sentir? O sexo? Ele com certeza não merecia esse amor. Eram quase 10 horas, mas o sol estava alto no horizonte, banhando o edifício do aeroporto de Malpensa, com um brilho forte. Eu já poderia dizer que ia ser um dia bem quente, o que não seria surpreendente, uma vez que estávamos em um dos mais belos e mais dispendiosos locais de veraneio da Itália. Deixe-me ajudá-la, disse Sylvie, decidida, pegando a mala da minha mão, antes que eu pudesse argumentar. Observei em silêncio enquanto ela deixava no porta-malas do táxi, ignorando as tentativas desajeitadas do motorista de ajudá-la. Sylvie tinha sido protetora e carinhosa durante os últimos 2 dias, desde que a coisa com Jet acabara. Ele estava tropeçando nos próprios pés para me ajudar a sobreviver. Aquela tempestade dentro do meu coração. Nas últimas 48 horas, eu tinha sido servida e massageada. Ela escovara meu cabelo, fizera minhas malas e ainda minha maquiagem. Procurei impor limites em todos esses cuidados comigo. Sylvie sempre foi uma boa amiga, porém, ser cuidadosa desse jeito nunca foi uma coisa natural para ela. Assim, a atenção repentina me assustou. Não sabia se fugia dela ou se a abraçava. Ei, Brooke. Sylvie bateu no meu ombro para chamar minha atenção. Virei-me para encará-la, percebendo que eu tinha me desconectado mais uma vez. Meu cérebro simplesmente desligava de vez em quando, como um computador em modo de espera. E precisava ser reconectado de volta para o modo de trabalho. Não era uma coisa natural para uma garota de 23 anos. Eu sabia disso e ela sabia. O mundo inteiro provavelmente sabia também. Eu gostaria de poder fazer isso parar de acontecer. Ter minha antiga vida de volta, na qual eu era apenas Brooke. Aquela recém-formada, mal paga, sobrecarregada e ingênua o suficiente para acreditar em meus sonhos. Apenas esqueça. Se ao menos eu pudesse. Entre, disse Sylvie, segurando a porta do táxi aberta para mim. Assenti com a cabeça, agradecendo, e caí sobre o banco traseiro. Sylvie se juntou a mim e agarrou minha mão, dando-lhe um aperto firme, enquanto um sorriso dizia tudo o que havia para dizer. Minha melhor amiga estava aqui para me apoiar. Ela cuidaria de mim até que meu coração pudesse ser remendado e os pedaços espalhados do meu mundo pudessem ser colados de novo. Você é incrível. Sabia disso? Sussurrei para Sylvie. É para isso que servem os amigos. Ela umedeceu os lábios e sua expressão se anuviou, como se quisesse dizer mais, mas decidiu não fazer isso. Avaliei seu rosto impecável e os longos cabelos loiros. Seu exterior, aquela beleza suave, nada revelava de sua couraça que pudesse estar revestindo seu coração. E assim como eu, ela tinha sido dobrada pelos homens até se quebrar. Mas ao contrário de mim, Sylvie nunca desistiu do amor. Ela continuou pulando para o relacionamento seguinte, só para ter seu coração partido mais uma vez. Nós éramos diferentes nesse aspecto. Eu, com certeza, não cometeria o mesmo erro 2 vezes. O tal Clarkson disse quando você vai conhecer o velho? Perguntou Sylvie, mudando de assunto. Balancei a cabeça em negação, voltando a pensar naquele advogado inglês que tinha encontrado em Nova York. Ele disse que ligaria assim que a gente desembarcasse. Distraidamente, comecei a brincar com um fecho de metal de minha bolsa, um presente de aniversário de Sylvie, e passei os dedos sobre o macio couro sintético. Naquela época, eu estava relutante em aceitá-la, porque fora muito cara e eu não estava acostumada ao luxo. No entanto, agora eu tinha acabado de herdar uma propriedade de milhões de dólares, de um parente que nem sequer conhecia. Isso, de fato, mexeu completamente com minha cabeça. E pensar que Jet tinha tentado me enganar sobre a venda da propriedade para que ele pudesse construir mansões de luxo ao redor do lago. Fundiu minha mente ainda mais, e não de um jeito que pudesse ser bom. Sorri e me recostei no assento de couro liso. Qual é o plano? Perguntou Sylvie.
Ele vai me mostrar a propriedade primeiro, e depois nós vamos passar para a próxima etapa. Ela balançou a cabeça lentamente. Que será olhar com cuidado a contabilidade da propriedade para ter certeza de que o velho não vai lhe passar dívidas. Eu sei disso. Foi apenas um lembrete, Brooke, para o caso de você esquecer. Dei-lhe um olhar malévolo e ela sorriu de volta. Eu nunca me esquecia de nada e Sylvie sabia disso. Esta era sua maneira de me dizer que eu estava jogando em um torneio diferente, aqui basicamente muito acima de mim, enquanto ela era a pessoa que sabia de tudo sobre a alta sociedade e estava determinada a assumir o papel de minha mentora. Não que eu lhe tivesse pedido orientação, ou que precisasse de um mentor. Entretanto, deixei-a fazer e dizer o que achava melhor, porque, de vez em quando, seus conselhos acertavam na mosca. Eu não tinha ideia do que fazer com uma mansão e com milhares de acres de terra, com uma firma de advocacia inteira ao meu dispor e um diretor de banco querendo me encontrar pessoalmente para começar nossa relação de negócios. Os próximos dias seriam difíceis e eu estava agradecida por ter alguém como Sylvie ao meu lado. Você vai fazer as coisas direito, Chica, disse Sylvie, interpretando mal meu silêncio. Não duvido de você nem por um segundo. Eu sorri. Era mais fácil deixá-la pensar que eu estava nervosa por causa do meu primeiro encontro com Alessandro Lucasoni. Eu não podia dizer a ela que meu coração estava vibrando como uma borboleta delicada, jogando-se contra as paredes de sua prisão, pois aquela viagem de carro até o lago Como trouxera mais dor do que eu queria reconhecer. E agora meus demônios estavam oficialmente fora da gaiola, e eu teria de enfrentá-los. Ele vai aparecer por aqui mais cedo ou mais tarde. Você sabe disso, né? Sussurrei. Eu sei, disse Sylvie. Porém, isso não importa. Você não precisa falar com ele se não quiser. Você não tem de vê-lo nunca mais. Ele é parte do seu passado e é lá que deve ficar. Respirando fundo, apoiei minha cabeça contra a janela e olhei para fora, para aquele impressionante cenário de resplandecentes águas azuis e picos de montanhas, imaginando se eu poderia de fato ficar longe de um homem que havia partido meu coração. Capítulo 2. Pedrinhas no cascalho rangeram debaixo dos pneus quando o táxi estacionou na grande entrada de automóveis da propriedade Lucasoni. Paguei o motorista e saí do carro, mal prestando atenção enquanto ele ajudava com a bagagem. Ele foi embora pela passagem de terra batida, que parecia ser a única maneira de chegar à mansão Lucasoni, a menos que você não se importasse com a travessia de barco pelo lago, no outro lado da propriedade. Ambas eram áreas isoladas. Eu sabia que não deveria ficar de boca aberta, ainda assim não conseguia evitar. De frente, o magnífico edifício de 3 andares, que se estendia para o céu, parecia uma miniatura de um palácio veneziano preso ali, no meio do campo. O grande alpendre, com colunas e pombais no telhado, era uma remanescência das moradias fortaleza do início de 1500. Mas apresentava um toque pessoal, uma beleza que transcende tempo e lugar, um calor que fez imediatamente me sentir em casa e, ao mesmo tempo, me deu um arrepio suave que percorreu minha espinha, porque percebi que um dia tudo isso seria meu. É tão bonito. De braços esticados ao lado do corpo, resisti ao impulso de girar em um lento círculo. Em vez disso, inalei o ar perfumado. Não era apenas bonito, era hipnotizante. Tão silencioso que eu podia ouvir o chilrear de pássaros e o sussurro do vento suave nas folhas das árvores. Sylvie não respondeu. Olhei para ela de soslaio e a peguei com as sobrancelhas franzidas. Não parei muito tempo para pensar nisso, porque casas velhas e contato com a natureza não eram bem as coisas que atraíam Sylvie. Ela se sentia melhor numa casa noturna como a Marguerita. Vamos tocar a campainha, eu disse, agarrando-lhe o braço e puxando-a pela escada para a porta da frente.
O advogado não deveria estar nos esperando aqui? Perguntou Sylvie. Ele provavelmente está lá dentro e não ouviu o táxi. A casa é enorme. Sylvie murmurou algo que se assemelhava a um talvez. Não lhe dei muita atenção e apertei a campainha. Um momento depois a porta se abriu e a figura alta de Clarkson bloqueou a visão interior. Senhorita Stewart? Ele estendeu a mão e a pele ao lado de seus dedos ficou plissada, como se estivesse de fato feliz em me ver. Apertei sua mão brevemente e em seguida fui para o lado para apresentar Sylvie. Você é a senhorita que não queria abrir o envelope, disse Clark de bom humor. E você é o cavalheiro que não parava de me importunar com isso, respondeu Sylvie. Ri, porque ambos acertaram em cheio. Eu estava na Itália com Clarkson, quando Clarkson fez seu primeiro telefonema para informar que eu estava prestes a herdar a propriedade Lucasone. Naturalmente, ele não revelou essa informação a Sylvie, mas sua secretária tinha enviado uma carta que informara sobre a herança, carta que Sylvie teve muito medo de abrir. É um prazer, enfim, conhecê-la, disse Clarkson. Eu poderia dizer que ele tinha ficado de fato encantado por ela, pelo modo como seus olhos pareciam pousar em todos os detalhes daquele corpo com roupas de designer. Ele parecia ser um cara legal, verdadeiro, de boas maneiras, e a julgar pela falta da aliança ou de uma marca em seu dedo, definitivamente não era casado. No entanto, era velho para ela, pelo menos 20 anos mais velho, e isso me deu alguma paz, porque eu não gostaria de que minha melhor amiga namorasse meu advogado. Obrigada por nos convidar, disse, chamando sua atenção de volta para mim. Um lampejo de decepção apareceu em seus olhos e desapareceu com a mesma rapidez que surgiu. Era o desejo do Sr. Lucasone conhecer seu herdeiro antes que ele morresse. Preenchiu o espaço mentalmente e Clark pigarreou. De qualquer forma, ele ainda está no hospital e não poderá vir ter conosco por mais um dia ou dois, até que seus exames sejam realizados. Contudo, ele já me instruiu para lhe mostrar seus quartos e tornar sua estadia agradável. Clarkson ajudou com a bagagem e nós o seguimos pelo corredor e pelas escadas, passando por várias portas fechadas, até chegarmos ao que parecia um enorme salão de visitas. Ele tentou manter uma conversa leve, perguntando sobre o nosso voo e sobre a viagem de carro até aqui. Deixei Sylvie lidar com isso enquanto absorvia a casa. Lá fora, eu tinha descrito como bonita, mas a palavra não lhe fazia justiça. Ela era magnífica e enorme, com pisos de mármore e creme, pinturas caras que decoravam as paredes e uma enorme escadaria que levava à balaustrada do segundo e do terceiro andar, adequando-se ao estilo mediterrâneo. Vários vasos de flores estavam dispostos nos cantos, iluminando o visual minimalista. Aquele era bem o meu estilo. Nenhuma desordem, tudo limpo e arrumado, do jeito que eu preferia minha vida. Esta é a Aloeste. Ela é toda sua. Você verá que todos os quartos têm uma espetacular vista para o lago e para as montanhas mais atrás, disse Clarkson, mantendo-se na conversa mais leve. Vou deixar que vocês se instalem. Poderemos analisar os relatórios financeiros nos próximos dias. Parece perfeito, obrigada. Ele balançou a cabeça e seus olhos brilharam de novo. Fiquei imaginando que muita gente teria sentido, ao menos, uma pontada de inveja daquela minha herança inesperada. Mas não Clarkson. Ele parecia genuinamente satisfeito por mim. Imagine, disse ele, todos os empregados vão se reunir no final da tarde para se apresentar. Eles desaparecem e aparecem apenas quando são necessários, de forma que terá a casa ao seu dispor até que o Sr. Lucasone volte. Se precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em chamar. Vou ficar em Beládio, que é logo aqui perto. Obrigada por tudo, respondi, querendo de fato agradecê-lo. O prazer é meu, disse ele, abrindo a primeira porta. Espero que as senhoritas tenham uma estadia agradável. Seu olhar passou de mim para Sylvie e permaneceu lá um pouco mais de tempo, enquanto me entregava o que parecia
ser uma bolsinha de couro com um anel de prata pendurado nela, o que deduzi serem as chaves da casa. Assenti, com um obrigado, com a cabeça, e Clarkson estendeu a mão para apertar a minha. Então ele se foi e a casa ficou em silêncio. Por alguns segundos eu me senti desorientada. Aquilo era surreal. Estávamos na Itália, sozinhas, em uma casa enorme que logo me pertenceria. Você ainda tem tempo de fugir, Sylvie sussurrou. Sorri para aquela fraca tentativa de aliviar meus nervos com humor. Acho que eu vou ficar. Sorri e apontei para a porta aberta. Agora escolha seu quarto, antes que eu mude de ideia. O que acha? Fiz a pergunta a Sylvia assim que desfizemos nossas malas e abrimos as portas da varanda para deixar entrar o ar perfumado do bosque vizinho. Estávamos sentadas nas caras espreguiçadeiras, absorvendo o calor dos raios do sol, enquanto olhávamos para o lago. O sol batia na água reluzente e se refletia em 1 milhão de facetas. Suspirei de prazer quando relaxei nas almofadas macias, pensando que a única coisa que me faltava era um chapéu grande, uma limonada e um canudinho de guarda-chuva. Ela hesitou. Eu gosto. Você vai ficar bem. Uma enorme casa velha, cheia de silêncio, e um lago para nadar. Vamos esperar que você tenha internet, para que possamos ficar em contato quando eu voltar para Nova York. Seus olhos estavam fechados, e seu rosto era uma máscara perfeita de indiferença. Mas não deixei de captar o leve tom amargo em sua voz. Ela não queria perder sua melhor amiga, o que era compreensível, dado que a gente se conhecia havia tanto tempo. Senti-me desconfortável com a ideia de não vê-la todos os dias, porém queria dar uma chance a esse novo momento na minha vida. Não seria para sempre, apenas por um tempo, até que o episódio Jet desaparecesse de uma vez e eu conseguisse um trabalho do qual gostasse, longe dele e de seu mundo. Como eu poderia deixar isso claro para ela? Não é a vida na cidade com a qual estamos acostumadas, mas concordo que será uma boa mudança por um tempo. Enfatizei-o por um tempo. Você poderia ficar comigo, explorar o país, fazer novas coisas, fazer todas as coisas que as pessoas fazem. Você tem de admitir que é uma oportunidade incrível. Sua cabeça inclinou-se para o lado. Podemos aprender italiano. Talvez fazer um curso de culinária, casar, ter 4 filhos e conversar sobre fraldas e assaduras o dia todo. Gemi, ignorando a súbita vontade de revirar os olhos. Como de costume, ela estava sendo sarcástica, com a perspectiva de não poder visitar uma boate todas as noites. Ela não era uma garota do campo. Sylvia amava a fumaça de poluição, o estresse, a atividade mental constante e a falta de sono. Eu, no entanto, se eu quisesse que minha amiga ficasse comigo, precisava de uma tática diferente. Ouvi falar que os italianos são muito gostosos. Agora eu tinha a atenção dela. Os olhos de Sylvia se abriram e seus lábios se curvaram em um sorriso. Você está de volta ao jogo? Eu não me importaria com um desses charmosos italianos sensuais que poderia colocar o quarto em chamas com um único balanço de seus quadris. Imagine a paixão, o drama, a intensidade. Ela jogou a cabeça para trás e respirou fundo, abanando-se com os dedos bem cuidados. Eu sabia que poderia estar deixando a loba escapar da jaula, com meu comentário ocasional, mas ainda assim eu sinceramente não esperava tanto entusiasmo vindo dela. No mundo de Sylvie só havia mesmo o sucesso, o sexo, as festas e variedades. Sem dúvida, aquela região do lago Como poderia me fornecer qualquer um desses itens, mas eu estava de verdade interessada. Sentindo minha hesitação, Sylvie fez uma careta, interpretando mal meu silêncio. Nenhum clube? Que tal um bar? Eu nem me importo em dar uma caminhada ou mesmo demorar numa viagem de carro, desde que o lugar tenha qualquer tipo de música e álcool. Ela fez beicinho. Minta, Stewart. Se eu mentisse e dissesse que não havia nem bares nem clubes,
Sylvie me deixaria na mão nesta mesma semana. Eu sabia disso. Mas, se eu lhe contasse que a vida noturna de Belágio, da vida noturna de Belágio, duvidava que fôssemos conhecer qualquer atração turística, além do fundo de um copo de tequila. Para chegar a uma boate aqui, teremos que atravessar o lago, subir o morro e em seguida tomar um táxi para a cidade. Eu disse devagar. Não era o caminho mais curto, mas certamente eu não era mentira. Sylvie levantou-se e me olhou com um sorriso de satisfação, que me disse que eu tinha acabado de perder a batalha. Ou podemos ir pelo caminho que viemos. Não me importo com os quilômetros a mais. Ela tirou o cartão do bolso e acenou no ar, a centímetros do meu rosto. Que diabos é isso? Tentei agarrá-lo de sua mão, porém ela puxou para longe e deu um passo para trás, pressionando-o contra o peito, como um pedaço de tesouro. Este é o nosso serviço de táxi particular. Achei que não fazia mal perguntar ao motorista se ele faria viagens extra. Acontece que ele faz, não é legal? Seus olhos brilharam de novo, e eu sabia que tinha de fato perdido a batalha. Não é muito caro? Ele encolheu os ombros e daí? A garota veio de uma família rica, cresceu fazendo parte das classes mais altas da sociedade. Então é claro que ela não tinha objeção a jogar dinheiro pela janela, ao contrário de mim. Vamos lá, Tica. Por minha conta, ela revirou os olhos. Se não que você precise. Suspirei. Só porque eu herdaria uma propriedade, e isso não queria dizer que a herança viria com uma conta bancária para gastar nas noitadas. Brooke. Seus olhos azuis perfuraram os meus, e ela fez beicinho de novo. Vamos sair. Vamos. Só esta noite. Você me conhece. Eu não posso ser isso. Ela sorriu e apontou em torno de si mesma, para a casa deslumbrante e o magnífico cenário, como se tudo aquilo fosse uma coisa ruim. Eu, honestamente, não ligo se tiver que rodar muito ou pagar uma enorme conta de táxi. Qualquer boate pequena é melhor do que nenhuma, por favor. Aqueles olhos de cachorrinho de novo. Minha hesitação vacilou, porque, em primeiro lugar, eu sabia reconhecer uma causa perdida assim que via uma. E depois, pensando bem, um pouco de diversão não era assim uma ideia tão ruim. Eu estava solteira e me encolhi por dentro com esse pensamento, e em um dos pontos turísticos mais famosos da Europa. Tinha desistido do álcool para sempre, mas pelo menos ia poder dançar a noite toda. Estaremos de volta à meia-noite? Perguntei. Claro. Sylvie deu de ombros e desviou o olhar, que era uma pista evidente de que estava mentindo. Naquele momento eu soube que não seria capaz de arrancá-la da boate, nem com uma alavanca, a menos que os seguranças a expulsassem. Com uma estranha sensação de pavor se acumulando na boca de meu estômago, assisti a Sylvie retirando seu celular do bolso e discando o número no cartão. Um momento depois, ela havia combinado um horário e desligado. Nós ainda não tínhamos desfeito totalmente nossas malas, e ela tinha garantido uma ida a uma boate local. Isso é que era definir prioridades. Fomos para dentro e minha amiga começou a vasculhar sua mala. Sentei-me na cama, observando a bagunça que ela estava prestes a desencadear pelo quarto. Logo, as roupas estavam espalhadas por todo o chão e pela cama, e a julgar pela metade da mala ainda cheia, havia mais por vir. Lá em casa, Sylvie insistiu que deveríamos levar tudo o que pudéssemos precisar, o que no dicionário dela era o equivalente a colocar tudo que havia em seu guarda-roupa transbordante e mais o conteúdo de seus armários de banheiro para dentro da enorme mala. Nem é preciso dizer que nós pagamos por excesso de bagagem no check-in. No entanto, pelo menos, ela sabia como se vestir. Olhei de boca aberta, enquanto saía um vestido de grife após o outro, alguns mal se assemelhando a um vestido, pensando bem. Parecia mais uns pedaços de tecido translúcido, que deixavam quase nada para a imaginação. Você precisa transar, disse Sylvie, quando tirou 2 vestidos curtos e comparou-os. E já! Jet pode ter sido um cara gostoso, mas um cara novo é sempre melhor. De onde diabos ela tirou isso?
Eu nunca disse que queria transar, respondi, com os dentes cerrados. É claro que não. Ela sorriu, jogou um vestido de lado e em seguida pegou outro. Mas eu sei que você quer. Ou pelo menos é o caminho para percorrer se quiser livrar seu coração dele de uma vez por todas. Deixei-me cair contra os travesseiros, enquanto olhava o vestido que ela segurava na mão. Sylvie tinha razão. Do jeito dela, mas tinha. Desde que eu voltara da minha viagem com Jet, ela parecia estar se recuperando bem do próprio sofrimento. Se eu queria seguir adiante, tudo o que eu precisava fazer era ser igual a ela. Esquecer o mundo e apenas me divertir, mesmo que isso significasse namorar muitos. Muitos homens, dentro de um espaço de tempo muito curto. Ela não era uma vadia, não dormia com a maioria deles, apenas queria ocupar toda a atenção do sujeito por um tempo e depois passar para o próximo. Ela piscou. Faça o que fizer na Itália. Isso fico na Itália. Prometo que meus lábios ficarão selados. Ai, senhor. Ela jogou o primeiro vestido para mim, peguei-o no ar. Experimente esse. Eu levantei o vestido sem alças e olhei para ele com desconfiança. O material preto era muito macio ao toque, quase sem peso. Era tão apertado e fino que eu não tinha dúvida de que as pessoas veriam minha calcinha, em especial sob as luzes de neon de uma casa noturna. Definitivamente não era o tipo de vestido que eu queria em meu guarda-roupa. Em circunstâncias normais, teria me negado a usar algo assim tão ousado. Mas hoje era diferente. Eu queria ser alguém diferente, e de preferência, alguém que não me lembrasse do meu velho e chato eu. O que você quer provar, Stewart? Ignorando minha mente racional, tirei a calça jeans e a camiseta. Sylvie balançava um par de sapatos pretos, salta-agulha na frente do meu rosto. Não sei se vou conseguir andar neles, disse, entrando nos sapatos mesmo assim. Os saltos eram tão altos que quase caí. Precisei me segurar na cama para conseguir apoio. Você não pode dizer não, admitiu, menina. Seria um pecado. Além disso, você está gostosa. Se eu fosse um cara, pegava você. Sua expressão muito séria me disse que ela não estava brincando. Então, fui me avaliar no espelho grande. Este seria um vestido que eu jamais usaria em casa, mas nós não estávamos em casa. Ninguém me conhecia aqui. Além disso, Silvia estava certa. Eu estava mesmo muito gostosa. O vestido abraçou meu corpo em todos os lugares certos, enfatizando minhas curvas, das quais sempre tive vergonha, até que na faculdade percebi que os homens gostavam delas. Os saltos faziam minhas pernas parecerem mais finas e esguias. Talvez não tanto quanto as pernas de uma modelo de passarela, mas eu certamente conseguia ver os benefícios de usá-los. Eu falei, disse Sylvie sorrindo. Agora vamos chacoalhar esta cidade. Mordendo meu lábio, balancei a cabeça e desviei o olhar. Como eu poderia dizer a ela que Beládio não era de fato uma cidade, mas como uma aldeia? E eu ainda estava por descobrir quão minúscula realmente era.